Olá, se inscreva no meu canal para que eu possa continuar publicando esses vídeos falando um pouquinho sobre o câncer de mama, como foi para mim e como que muitas pessoas podem se beneficiar com a minha experiência, como tudo foi para mim. Acione o sininho para que o YouTube possa informar quando eu postar mais vídeos, compartilhe com mais pessoas para que essas informações cheguem até quem está precisando de mais informações. Foi o que eu fiz quando eu fui diagnosticada com câncer. Buscar mais informações sobre o que eu tinha dúvidas, né? O que muitas vezes o médico não pode falar, não pode explicar porque ele não vivenciou. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a mastectomia, né? Eu já fiz vários vídeos falando sobre o tratamento, sobre a quimioterapia, sobre como foi o meu diagnóstico, sobre alguns cuidados. E eu quero hoje falar um pouquinho sobre a cirurgia, a mastectomia. O câncer que eu fui diagnosticado de mama, ele se chama HER2 positivo. Então, esse câncer, ele tem tratamento, ele tem as medicações, ele tem, né, todos eles têm tratamento, mas esse ele tem já a medicação, né, então, para esse tipo de câncer. Então, foi mais tranquilo. Não apresentou metástase nenhuma. E o que os médicos falaram para mim, qual foi o protocolo que eles me indicaram foi fazer a quimioterapia, né, as quimioterapias, então 4 quimioterapias vermelhas, 12 brancas, a cirurgia. Então essa cirurgia foi a princípio nós não iríamos fazer cirurgia nenhuma, o nódulo já estava sumindo totalmente, então a mastologista indicou para que eu clipasse, né, colocasse um clipes mesmo, um clipezinho no nódulo. Então quando eu estava fazendo a quimioterapia branca, já na sexta sessão, o nódulo estava sumindo muito, então estava já assim muito bom já. Então ela me indicou para que eu fosse numa clínica para fazer uma clipagem. E a médica fez uma clipagem, é como se fosse uma punção. Na hora que a agulha entra, ela já coloca um clipezinho no nódulo, para que depois, quando for fazer a retirada desses restos do nódulo, fique mais fácil para achar aonde que está esses resquícios desse nódulo, que é o clipe. Só que o que aconteceu? Quando o câncer de mama é diagnosticado com mulheres novas, eu fiquei até feliz com isso, né? Porque eu estava com 42 anos, então é considerado paciente nova para já ter o câncer de mama. Então é feito um rastreamento, né? Por que esse câncer de mama? E então foi solicitado para que eu fizesse um teste de genética. E eu fiz tudo certinho. E nesse teste de genética apresentou que eu tenho tendência a câncer de mama, ovários, pele. Então, a melhor indicação foi a retirada das mamas, das duas mamas. A gente chama de esvaziar as mamas, né? Então, eu fiz isso. Ela me apresentou essa possibilidade. Por quê? Porque se eu fosse tirar uma mama, só aquela mama que apresentava o nódulo, daqui 5, 6 anos poderia vir na outra, já que essa é a genética e era a minha tendência. E então ela me solicitou a retirada das duas mamas, eu fiz, como é aquela história da atriz Angelina Jolie, é mais ou menos isso. Então, para prevenção, ela me indicou retirar as mamas e eu me senti muito tranquila com isso. Eu sou uma pessoa muito positiva, muito de acreditar, de ter fé, mas eu acredito que quando tem essas possibilidades, quando nós temos esse conhecimento, temos que aproveitar todas. Então eu decidi retirar as duas mamas, né, esvaziar elas. Também a retirada do útero, do ovário e das trompas, eu fiz este ano, 2022, também fiz a retirada. Então agora eu tenho que cuidar o quê? Cuidar da minha pele, eu tenho que cuidar do meu pâncreas, que é a probabilidade de que eu possa um dia, de repente, ter algum câncer ou alguma complicação. Mas eu tenho muita fé e acredito que isso não vai acontecer. Mas é bom saber, porque a gente pode prevenir, ter mais cuidados, né? Então, sobre a cirurgia que eu fiz da retirada das mamas, ela é uma cirurgia de esvaziamento. Então eu decidi esvaziar elas e colocar a prótese. Não fiquei sem as mamas, tem essa possibilidade.
Tem mulheres que preferem que tirem todas as duas mamas e não querem colocar prótese nenhuma. Mas eu achei importante manter, né, a pele, cultivar ela toda e colocar prótese. E assim foi feito. A cirurgia foi bem tranquila. Uma cirurgia com uma duração de 2 horas, então tem todo um acompanhamento com anestesista, com 2 mastologistas, 2 mastologistas cirurgiãs. Então foi muito tranquilo, muito seguro. As próteses também foram muito bem colocadas. Só que uma coisa foi já me avisada no início, né? Que como eu não tinha feito radioterapia e faz parte do protocolo do câncer de mama depois da cirurgia, ou como foi de cada pessoa, né? No meu caso foi assim, depois da cirurgia fazer radioterapia. E a radioterapia, ela danifica a prótese da mama, né? O silicone. Então o que acontece? Provavelmente daqui 2 anos ou ano que vem eu vou ter que trocar essa prótese, porque ela começa a ficar dura, né? Ela contrai. Então isso começa a machucar a pele, dá desconfortos, então, para dormir, para se movimentar, para fazer atividade física. Isso eu sinto bastante essa dificuldade. Mas nada que me impeça de fazer as minhas atividades normais. Outra coisa da cirurgia das mamas que é muito importante depois que for liberada pelo médico, é muito importante fazer a fisioterapia, tá? Isso foi uma coisa assim de muita importância, fazer fisioterapia. Agora não me recordo quanto tempo depois eu comecei a fazer a fisioterapia. Enfim, é muito importante fazer a fisioterapia e fazer ela tanto no consultório como em casa todos os dias. Por quê? Porque nossos músculos começam a atrofiar, né? Então, o braço, as axilas começam a atrofiar. E dependendo da pessoa, se ela não se movimenta, ela começa a realmente limitar o seu movimento nos braços. Tá? Então, isso é muito importante, a mulher já começar a fazer os movimentos, fazer a fisioterapia e continuar fazendo em casa. Isso foi muito importante para mim, já que o meu trabalho eu sou terapeuta e faço massagens, então eu necessito dos meus movimentos dos braços normalmente. Tá? Então, isso também facilitou para que eu melhorasse os meus movimentos. Hoje já, olha, eu levanto, depois de 1 ano faço todos os movimentos, tá? Normais, não tenho dores, nada assim. Então, tudo isso devido aos cuidados depois com a fisioterapia e continuar fazendo as atividades, certo, pessoal? Eu acho que eu ajudei um pouquinho com algumas dicas, vou falar mais detalhadamente sobre cirurgia em outro vídeo. Achei bem interessante dar essas dicas, porque muitas vezes muitas mulheres ficam com medo de fazer essa cirurgia da retirada das mamas, mas eu falo para vocês que foi muito tranquilo mesmo. Certo, pessoal? Um abraço e deixa seu like e compartilhe com alguém que precisa saber dessas informações.